Você está andando pela casa, foi até a cozinha, chegou lá e ficou parado, olhando para a pia, tentando lembrar o que raios veio fazer. Não lembrou, voltou para a sala, sentou, aí lembrou. Já não interessa mais, isso não é falha de memória, é a sua mente rodando um motor que você nunca desligou. Reparou como você faz isso o dia inteiro? Abre a geladeira sem fome, fecha, abre de novo 5 minutos depois, como se algo fosse ter mudado lá dentro? Pega o celular para ver as horas e esquece a hora no instante em que os olhos saem da tela. Procura o celular com o celular na mão. A gente ri disso, é engraçado, tipo, sou distraído mesmo. Mas não é distração, é um sistema nervoso que nunca aprendeu a ficar parado. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um like e deixar também um comentário. E vamos para o vídeo. Tem um tipo de ansiedade que não parece ansiedade. Ela não grita, não te deixa suado, não acelera o coração, ela só te deixa girando, organizando objetos da mesa que já estavam organizados, alinhando a caneta com a borda do caderno, arrumando a cama de manhã, sabendo perfeitamente que você vai desarrumar ela de novo em 15 horas. Você acha que é organização? É controle. Você não está arrumando a mesa, está tentando arrumar alguma coisa que não tem forma para arrumar. Agora pensa numa coisa mais desconfortável. Você está numa mesa com alguém, silêncio de 2 segundos. 2 segundos. E você já sente precisar preencher aquilo. Fala qualquer coisa, ri de algo que não tinha graça nenhuma, faz uma piada ruim só para matar o vazio. Por quê? Porque silêncio para muita gente não soa como paz, soa como julgamento. Aqui entra uma coisa que os estoicos entenderam há 2000 anos e que a gente ainda não entendeu. Quase nada do que te agita vem do mundo lá fora, vem de dentro, vem de como você interpreta o que acontece. Epicteto, um cara que nasceu escravo, quer dizer, literalmente sem controle sobre a própria vida, escreveu que os homens não se perturbam com as coisas, mas com a opinião que tem das coisas. Ele estava sem liberdade nenhuma e ainda assim conseguiu enxergar isso. E você, com a vida inteira nas mãos, ainda deixa um silêncio de 2 segundos te desmontar. Volta pra cena, você manda um áudio, não gostou, apaga, grava de novo, ainda não sou natural o suficiente, apaga de novo. Terceira vez você desiste e manda uma mensagem de texto qualquer, mais curta, mais segura. Isso não é cuidado com a comunicação, isso é medo de ser percebido de um jeito que você não escolheu. E olha que interessante, você faz tudo isso pensando na opinião dos outros, mas na maior parte do tempo, os outros não estão nem prestando atenção. Você lembra para sempre daquela vez que gaguejou numa reunião há 3 anos. A pessoa do seu lado nem lembra que você estava na sala. Tem um nome para isso, chama-se o efeito holofote. A ideia de que você é o protagonista de uma cena em que na real você é só mais um figurante na vida de todo mundo. Mas o cérebro não aceita isso. O cérebro insiste que tudo gira em torno de como você foi visto. Marco Aurélio, imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo, conhecido na época dele, escrevia à noite sozinho para si mesmo, não para publicar, não para ninguém ler. E numa dessas anotações ele lembra a si mesmo que muita agitação vem de julgar o que os outros pensam e não do que de fato acontece. Um imperador escrevendo isso para si mesmo à noite. Se ele precisava se lembrar disso, o que isso diz sobre a gente? Agora olha essa outra cena. Você abre o notebook para trabalhar numa coisa importante e passa 40 minutos organizando pastas, renomeando arquivos, ajustando a fonte de um documento que nem começou. Você chama isso de produtividade, mas é fuga com roupa de trabalho. Você está evitando a única coisa que realmente importa: começar.
Por quê? Porque enquanto o trabalho não existe, ele ainda pode ser perfeito. No momento em que você escreve a primeira frase, ele deixa de ser uma possibilidade infinita e vira uma coisa real, limitada, imperfeita, criticável. E tem gente que prefere viver na possibilidade para sempre do que arriscar o real. Freud tinha um jeito de chamar isso: mecanismo de defesa. Você não sabota o trabalho porque é preguiçoso, você sabota porque em algum nível que você nem enxerga direito, o fracasso de uma tentativa dói menos do que o fracasso de ter tentado de verdade e mesmo assim não ter dado certo. Volta para a cena da geladeira, do celular, da caneta girando. Todos esses comportamentos pequenos, idiotas, quase invisíveis, são a mesma coisa vestida de forma diferentes. É uma mente que não aguenta ficar parada com ela mesma. Pascal escreveu há uns 400 anos que toda a desgraça dos homens vem de uma única coisa: não saber ficar sossegado, sozinho, dentro de um quarto. 400 anos atrás, sem internet, sem notificação, sem feed para rolar, e ele já tinha percebido isso, imagina agora. Você conhece esse momento, telefone descarregando, sem carregador perto de você, e você numa fila, ou numa sala de espera. Só você e o tempo, e aquilo é insuportável. Não porque o tempo é longo, mas porque sem tela, sem estímulo, você fica sozinho com os seus próprios pensamentos. E para muita gente isso é mais assustador do que qualquer coisa lá fora. Os estoicos não ensinavam isso como um truque de produtividade. Não era controle seus pensamentos para ser mais eficiente. Era outra coisa, bem mais séria, a ideia de que existe uma linha entre o que está sob seu controle e o que não está, e que praticamente todo o seu sofrimento nasce de tentar controlar o lado errado dessa linha. Você não controla o silêncio na mesa, você controla se aquele silêncio precisa significar alguma coisa. Você não controla o que a pessoa achou do seu áudio. Você controla quantas vezes você vai gravar de novo tentando adivinhar a aprovação dela. E aqui a coisa fica mais funda, porque essa necessidade de preencher silêncio, de controlar como você é visto, de evitar o vazio a qualquer custo, não nasceu ontem. Provavelmente nasceu muito antes de você conseguir se lembrar. Nasceu em algum momento da infância em que ficar quieto, ficar de menos, não performar, significou perder alguma coisa: atenção, aprovação, amor, até, e o corpo aprendeu. O corpo não esquece o que aprendeu cedo. Então, décadas depois, você continua enchendo silêncios que nem precisavam ser enchidos, só porque em algum lugar lá atrás o silêncio já significou perigo. Jung tinha uma frase que incomoda até hoje: até que você torne o inconsciente consciente, ele vai guiar sua vida e você vai chamar isso de destino. Você não escolhe rir quando não tem graça. Você não escolhe reorganizar a mesa antes de uma tarefa difícil. Você não escolhe apagar o áudio 3 vezes. Isso escolhe você. E você chama de personalidade. Aqui é onde fica desconfortável de verdade. Porque se a maior parte do que você faz no automático não foi escolhido, quanto do que você chama de eu é na real você, e quanto é só reflexo condicionado, rodando em loop, disfarçado de identidade. Não tem resposta fácil para isso, e qualquer vídeo que te desse uma agora estaria mentindo. O que dá para dizer é o seguinte: os estoicos não prometiam paz, prometiam clareza. A diferença entre reagir a tudo o tempo inteiro e perceber só por um segundo antes de reagir que você tem uma escolha ali no meio. Um segundo, só isso, entre o estímulo e a resposta automática. Existe uma fresta minúscula. A maioria das pessoas nunca percebe que ela existe. Você vai continuar abrindo a geladeira sem
fome de vez em quando, vai continuar apagando áudios, vai continuar arrumando a cama, sabendo que vai desarrumar de novo. Isso não vai sumir só porque você entendeu de onde vem, mas talvez na próxima vez, no meio do gesto automático, alguma coisa em você pare um segundo antes de completar o movimento. E esse segundo, só esse, já é mais liberdade do que a maioria das pessoas vai ter na vida inteira.